A gente demorou um pouquinho para começar, mas tá tudo certo. Gente, primeiro, tá com o cafezinho aí? Um É um brinde. chá, eu É não um gosto de chá? café. Ah, bom, tá, mas um brinde. Obrigada por ter aceitado o convite. De verdade, acho que é muito importante que as pessoas tenham acesso a isso, porque de modo geral, as pessoas elas escutam, conversei bastante com o Jorge, né, do Inglês Sem Neura, Uhum. mas elas acreditam naquilo, fale como um nativo. Mas tipo assim, como assim que como um nativo, se tu é uma nativa, tu é nativa de onde? Né? Nativo de onde também, né? Tipo, em espanhol tem 21 países. Então, infelizmente, tem muita gente propagando esse tipo de coisa na internet, criando mitos, e automaticamente as pessoas elas ficam super frustradas por não atingirem o nível que as pessoas sem noção mandam atingir. Então, Exato. então isso me dava um desespero. Tanto que tem uma seguiluna que já falou comigo umas 2 vezes que ela tem a língua presa, que eu te contei, né? E ela, com a língua presa, ela diz assim, ai, Beta, tipo, eu não vou conseguir, será que isso é um problema? Então, quem tem língua presa não pode falar em nenhuma parte do mundo espanhol. Não é uma coisa tua. Então, por esse motivo, eu quero te agradecer ao teu tempo, à tua paciência também, por ter aceitado o convite, porque eu tenho certeza que o nosso papo vai ser ótimo, que as pessoas vão te amar. Até porque, né, não tem como não te amar, né, coisa linda. Obrigado. Tô Bom, bem Bi, feliz de estar aqui. Pode falar. não, eu ia dizer assim, então te apresenta pra galera, né, porque eu acho que é importante das pessoas te conhecerem. Tá. Então, tô bem feliz de estar aqui. Beta, brigadão. É muito legal esse papo com um fonoaudiólogo, que é o profissional da fala, da linguagem e, enfim, de outras muitas áreas. Eu acho muito importante e acho que tu faz um trabalho excepcional aqui, trazendo pessoas de diversas áreas, do português, do inglês. Então, é um perfil de espanhol? É, mas acima de tudo é um perfil de idiomas, né, de Uhum, línguas. E quem uhum. melhor para falar disso do que esses profissionais que tu traz. Então, parabéns. Ah, meu nome é Fabian Simazanetti, tenho 24 anos, sou fonoaudiólogo formado. Eu atuo com linguagem, especificamente com linguagem, mas a fonoaudiologia, enfim, tem diversas áreas aí que a gente vai falar um pouco sobre elas. Ah, mas é isso. Atualmente eu não tenho emprego devido à pandemia, então quem quiser me contratar, estamos aí. Obviamente, né? Mas é isso. Linguagem é uma área muito rica, é uma área que a gente vai estudar a vida inteira e vai morrer burro nela, né? Então tem sempre o que aprender. É isso que eu quero trazer um pouco para vocês, um pouco do meu conhecimento de linguagem hoje. Olha só, Bia, a Mari falou aqui que ela não tem língua presa, mas ela se enrola quando fala rápido. Essa live vai ser maravilhosa. Mari, eu vou te dizer assim, ó, até quem tem, quem não tem. Se a pessoa fala muito rápido, hoje, teve uma música que eu estava cantando e pra mim aquela... e aí, será que você volta? Eu sempre canto alpiste, né? E pra mim é alpiste, e é da minha língua materna, então assim, gente, não tem erro. Bom, Bi, então, vamos lá. Olha só, falando nisso, Bi, ela falou que não tem a língua presa. Às vezes as pessoas vêm me perguntar o que elas fazem para falar tal som que elas não conseguem reproduzir. E, na verdade, eu posso ensinar tal som, mas a questão de técnicas de como falar tal som, eu não tenho tipo assim, esse estudo, essa capacidade, porque não é minha profissão. E eu tenho que admitir para vocês, gente, eu não vou ficar aqui iludindo vocês contando um monte de historinha. Então, se alguém chegar em mim, tanto que eu te perguntei, né? E disser, Uhum. Beta, eu não consigo fazer o R. O que eu digo pra pessoa? O que eu devo Ok. dizer? Procure um fonoaudiólogo. Procure um fonoaudiólogo. Porque assim, ó, beta, fala, tá? Fala é a realização motora dos órgãos fonoarticulatórios, tá? Uhum. Então, o que que a gente faz quando a gente fala, tá? O nosso ar, ele sai do pulmão, ele sobe na traqueia, e nossas pregas vocais, elas vão agir de uma forma com que o ar passe e o nosso ponto articulatório vai formar um som. Uhum. Tipo, uou, sabe? É uma mega adaptação, tá? Então é isso que a gente precisa fazer quando a gente não sabe fazer alguma coisa, tá? A gente vai no fonoaudiólogo e ele vai adequar o nosso ponto articulatório. Ah, você Hum. pode me perguntar.
E se for um fonema que não tem na língua portuguesa, que nem eu trouxe aqui o exemplo, e às vezes eu vou usar um pouco do exemplo do inglês, porque eu falo inglês também, tá? Do TH. O TH a gente não tem na língua portuguesa, né? Que é o Uhum, think, uhum, tá? Think. Então, quando a gente fala think, a gente adapta para nossa língua portuguesa. A gente fala think, né? uhum, Porque, think parece F ou parece T, daí fala think. Não, não é nem think, nem think. É think. É um uhum, novo ponto articulatório. Um ponto articulatório que não tem na língua portuguesa. uhum, Mas na língua inglesa tem. Então, o fonoaudiólogo que tem esse conhecimento em inglês, ele vai poder ajudar pessoas aqui que não conseguem falar esse fonema a adquirirem esse fonema. Mesma coisa, algum fonoaudiólogo que sabe espanhol vai conseguir com que esse R saia na linguagem de um nativo português, né? uhum. Sim. Tá, então assim, quando a gente pensa, por exemplo, então, o papel do fonoaudiólogo é esse, é estudar os pontos articulatórios. Mas eu sei, né, enfim, pela faculdade, enfim, e também por alguns papos que eu tive com a Mamá, com a Gilca, mas principalmente com a Mamá, que chega um ponto que a gente, por exemplo, aprende. Não, primeiro, adquire a linguagem. Depois disso, a gente aprende. Tanto que tu não tem como, eu não sei se é o que tu realmente acha, mas não tem como, por exemplo, eu olhar para a pessoa e dizer assim, olha só, não pensa em português porque é outra língua. Até porque tu tá aprendendo e tu tá querendo ignorar algo que tu já sabe. O que tu acha em relação à aprendizagem? Tipo, essa relação que, por exemplo, eu faço com o português, não tô te obrigando a concordar comigo, tá? Que fique bem claro. Mas assim, Tá em bom. relação a isso. Tá. Tu quer saber se a gente ignora o que a gente sabe do português para falar outra língua ou se a gente soma, pensa em português e fala inglês ou espanhol? Na verdade, eu acho que eu somo, sempre somei. Chega um ponto que às vezes eu não me dou conta, mas eu aprendi tardiamente, tanto o espanhol quanto o inglês. Eu não aprendi na fase da aquisição da linguagem. Teve coisas que eu não desenvolvi, por exemplo. Perfeito. Então é bem isso, Beta. A gente vai somando o nosso conhecimento, tá? Existem aquelas palavras que são as armadilhas, né? Que são parecidas, mas tem algo completamente diferente o significado. Existem essas palavras, mas a gente sempre vai somar. Isso de tentar pensar em inglês, isso só com expressões ou coisas que não existem em português. Sempre que eu tento falar alguma coisa que não existe em português, eu falo em inglês para uma pessoa que sabe inglês, porque ela vai entender. Porque em português a gente não tem todas as expressões, e em espanhol a gente também não tem todas as expressões. Sim, Então até a gente porque busca a língua é a identidade de um povo, né? Se tu for analisar, tipo, exatamente. não tem como tu ter, porque as palavras, as expressões, elas surgem de acordo com a necessidade daquela comunidade linguística. Tanto que, gente, um dia eu estava eu dou aula de linguagens, eu lembro que eu falei que atucanado. E daí eu tive uma aluna a Vitória, eu lembro até hoje, foi o ano passado. A Vitória disse, mas o que é atucanado? Ela era de Recife. E eu, atucanado, preocupado, e ela, é aperreado. E eu, meu Deus do céu, se tu não consegue, às vezes, dentro do teu próprio país, com a tua língua materna, imagina, né, fora disso. Então, acho que é legal Uhum. também a gente pensar sobre isso, né, Bi? Uhum. Então isso que tu trouxe é muito interessante, porque a língua ela é de um povo, de um território, tá? E a gente que vai aprender essa outra língua, a gente também acaba absorvendo esse conhecimento. Por isso que é tão lindo a linguagem, né? Por isso que a gente nasce com uma língua nativa e a gente vai ter a aquisição fonológica de outra língua tardia, mas a gente vai só somar esse conhecimento. A gente nunca vai deixar de lado as coisas que a gente já sabe. Uhum, entendi. Tá, então assim, ó. Tu comentou da língua. Eu acho que seria legal das pessoas também terem noção do que é a língua, do que é a linguagem, o que é a comunicação, né? Tá. A linguagem é a forma que a gente tem da gente se comunicar. É a forma que a gente tem de falar, né? De usar a fala, é a linguagem. A linguagem pode ser verbal, que é a fala, Uhum. a não verbal, que é gestual,
Se eu te faço assim, ó, o que que tu vai fazer? Tu vai olhar para o lado. Por quê? Porque eu Uhum. gestuei, então é uma linguagem também. E a supralinguística, que vai além, que é tipo, nossa, eu adoro aquela professora. E na realidade a gente não adora, tu tá falando que tu não gosta dela, né? A Espero que ninguém linguagem vai faça isso além. comigo. Não, não, capaz. Mas, tipo, são mecanismos que a gente usa. É supralinguístico. Tu tá falando uma coisa, mas significa totalmente o contrário. Sim, entendi. Que daí também carrega um pouco de ironia, né? Mas daí tá, aqui, só deixa eu ver aqui. Teve gente que escreveu aqui, ó. Assisto novelas mexicanas desde a infância e comecei a vê-las no idioma original. E depois me despertou uma vontade de buscar algo. Mas assim, ó, se tu assiste desde criança e no próprio idioma, tu nem te deu conta, mas tu já tá atingindo um bilinguismo, né, Bi? Isso é legal da gente. Tipo assim, as pessoas acham que só sabe falar se. Até porque. Gente, a pessoa diz assim, eu sou poliglota, falo 5 línguas. Gente, ninguém fala 5 línguas perfeitamente. Tem estudos sobre isso, inclusive. Então, quem fala que é poliglota, que fala perfeitamente inglês, espanhol, alemão, francês, ainda me diz, porque eu falo até latim. Latim é uma língua morta, ou coisa linda. Né? Ninguém sabe exatamente como se falava. Eu fico meio nervosa quando aparece isso. Mas Perfeito. Bi, e essa questão da aquisição da linguagem? Tipo assim, Tá. e da aprendizagem da linguagem em relação ao fono? Tá? Que perguntaram também sobre sotaque e tal. O que que tu tem pra nos dizer? Ok, tu tava falando coisas muito interessantes, tá? Primeiro eu vou falar disso. Quando a gente fala, eu aprendi várias línguas, não, não, sou poliglota, tá? Tá, tu pode ser poliglota, mas tu nunca vai atingir o mesmo nível da tua língua materna, a língua que tu nasceu já adquirindo. Quando a gente nasce, Beta, estudos provam, né, que a gente nasce com capacidade para aprender qualquer língua existente. Se eu nascesse no Brasil com a minha mãe e aí a gente fosse morar na China e ela começasse a falar chinês comigo, nananã, eu teria aprendido chinês, porque eu tenho essa capacidade. Mas o nosso cérebro ele é muito inteligente ou muito burro, porque a gente adquire a nossa linguagem até os 5 meses, a gente tem essa capacidade. Mas depois disso a gente vai perdendo essa capacidade, porque a gente vai adquirindo nossa língua nativa. E aí esses outros fonemas, o TOH ou o SR do espanhol, a gente não usa no nosso dia a dia. Então a gente vai perdendo a capacidade, não que a gente não possa fazer, mas a facilidade inata que a gente tem quando a gente nasce de aprender isso. Uhum, Tá? Então é por isso que quanto mais tarde, mais difícil para aprender línguas, tá? uhum, entendi. Tá, então assim, quanto mais tarde, ok, mais difícil. Mas também tem aquela questão, Bi, que a gente, né, tinha visto com a Gilca, que o cérebro, ele como que é o nome que ela usa? Até tu falou. A gente, Plasticidade cerebral? plasticidade. Isso, plasticidade cerebral. Tá, e Uhum. em relação à plasticidade cerebral, em relação quando a gente bota o cérebro para funcionar, tá? É Tá tipo bom. fazer apoio, não é? Apoio ou melhor, agachamento. Hoje em dia, gente, se eu for pra academia, eu faço 5 agachamentos e não caminho uma semana. Mas, porque eu não saio de casa. Mas, se fosse há um tempo atrás, olha, bumbum na nuca. Só que pensando na plasticidade cerebral, eu penso na plasticidade, né? Na minha bunda, olha essa coisa horrível que eu tô falando, mas assim, é que quando que tu bota pra trabalhar, digamos, se por um acaso eu não tô na fase da aquisição da linguagem, eu tenho 18 anos, 19, 20, 30 no meu caso, e eu vou Tá lá, bom. estudo. A minha capacidade intelectual de adquirir uma língua em relação a um adolescente, teoricamente, é mais tardia. Mas, pelo meu esforço, eu consigo atingir o mesmo nível de um adolescente? Sim, tu consegue, mas com muito mais esforço. E por que isso, Beta? Porque a gente está no nosso processo, desde que a gente nasce, a gente está num processo de envelhecimento. As nossas células, quando a gente nasce, elas são muito ricas. Nosso cérebro é que nem uma esponja, a gente vai adquirindo muito conhecimento. E Uhum. isso vai se perdendo, tá? Então, não é que tu não pode aprender uma língua porque tu tá velho, mas as tuas células estão mais velhas, elas estão mais desgastadas. E se tu não tá fazendo exercícios enfim, se tu não tá exercitando teu cérebro, tu não vai ter tanta facilidade para isso. Não sei se Uhum. deu para entender. Deu, total. Não sei se o pessoal entendeu, mas assim, é aquilo que as pessoas me perguntam: quanto que eu devo estudar? Primeiro, depende.
da tua vida. Mas segundo, tipo, não é como se eu parar de fazer alguma coisa, eu vou esquecer. Fato. Uhum. Então, assim, se tu tá aprendendo alguma coisa, algum idioma, tipo espanhol, tu tem que estudar todos os dias. Até porque não existe um método perfeito. Existem pessoas que se adaptam ao método e pessoas que estudam e se esforçam. Mas se eu estudar, por exemplo, uma vez na semana, 2 vezes na semana, tipo, pelo menos é o que eu vejo, 2 horas cada vez, eu vou ter o resultado. Mas se eu estudar todos os dias, tipo, todos os dias, 15 minutos, o meu resultado vai ser muito superior. Não vai ser, Bi? Uhum. Vai, vai. Quanto mais tu estimular, mais superior vai ser o teu resultado. Tem uma pergunta muito legal aí, não sei se tu pode ler para mim, Beta. Posso? Deixa eu ver aqui. Eu vi. Pergunta do Achei. Fábio, crianças autistas. Ai, sim, bem legal. Ó, crianças autistas que têm pais brasileiros que falam português, mas que têm preferência, começam a falar outra língua ao invés do português. Como intervir ou estimulamos? Ok. Existe um fator que é muito importante. Vários fatores, tá? Para aquisição de linguagem, tanto primeira língua quanto segunda língua, Uhum, existe muitos fatores. Mas o fator muito importante, talvez o mais importante, é a idade, tá? Se são pais espanhóis vivendo no Brasil, eles vão falar dentro de casa espanhol. Mas tu uhum, tá vivendo no Brasil, então tu também tem o contato com o português, tá? A criança ela pode acabar se confundindo, dependendo da idade, e isso pode vir a gerar um atraso de linguagem, mas não significa que vá gerar um atraso de linguagem, tá? Tu tem que ir cuidando. Porque capaz de tu pedir alguma coisa e ela falar portunhol, né? Misturar as uhum, coisas e acabar falando. Então é por isso que tem que dividir bastante. uhum. Pelo fato dele ser autista, eu não sei como é que isso vai interferir, porque cada autista tem as suas características, tá? Uh, mas eu acho que estimular ambas as línguas, tá? Mas deixar a língua nativa em primeiro, tá? E depois a segunda língua. Não ficar misturando muito, tipo, se ficar falando um e depois ficar falando outro, não precisa ser autista para tu enlouquecer, né? Vamos fazer parte por É, parte. sim, mas, ô Bi, olha só. Foi uma coisa bem interessante, até eu tenho dúvida. Por exemplo, quando as pessoas vão morar fora, tá? Vão morar e tem nenê fora. Daí, às vezes os pais querem falar a língua, sei lá, o inglês ou o espanhol e não falam o português. Só que, tipo assim, o que eu acho, tá? Pelo pouco que eu estudei de psicolinguística na letras, que não foi muito, mas tu estudou muito mais do que eu, em função, né, de tu ter te formado em fono. Que quando tu pode ensinar, por exemplo, tem coisas que tu não pegou naquele idioma. E, tipo, se ela tá inserida em outro país, ela já vai adquirir o idioma. Então, assim, se ela adquirir o idioma do outro país e, simultaneamente, ela adquirir a língua dos pais, ela adquire as duas no mesmo nível? Não, a gente nunca vai conseguir as duas línguas no mesmo nível, tá? O que vai cair por terra é a língua materna. Ela não vai ter uma língua materna, porque ela adquiriu as duas línguas, tá? Mas nunca o nível vai ser o mesmo. Vai ser um pouco mais a outra ou a primeira. Depende do nível de exposição. São vários fatores. Linguístico, neuropsicológico, cognitivo e sociocultural. Quanto mais a criança for exposta a essas línguas, mais ela vai adquirir ou não. Uhum, Tá? E também, Beta, é legal da gente falar das inteligências múltiplas, tá? Para uma uhum, aquisição de linguagem. uhum, Porque, assim, não importa a idade, tá? Inteligências múltiplas é algo que eu amo muito, porque ninguém é igual, tá? uhum, Elas se dividem entre três, e daí existem várias áreas, tá? Que é a visual, auditivo ou sinestésica, tá? Visual, aí a pessoa tá lá no colégio e ela aprende mais vendo um vídeo, vendo um filme, ou auditiva. Então ela aprende mais escutando, que é aquele método do repetição auditiva, tá? Então uhum, tu vai fazer um bombardeio auditivo, que a gente chama na fonoaudiologia. Então, se eu escutar espanhol bastante todos os dias, eu vou pegar os termos. Sim, é auditivo. Ou sinestésico, que tu tem que estar tocando, sentindo. uhum. Entendi. Aí, existem várias áreas, e daí cada pessoa vai se destacar mais em uma ou mais em outra. Que é a linguística, lógico-matemática, espiritual, espacial, musical. Existem várias, tá? E
algumas pessoas são mais propícias para uma do que para outras. Não é que é impossível tu aprender um idioma se tu não tem uma inteligência boa para linguística. Mas eu não fiz curso de inglês. Eu só sei inglês, porque eu tenho uma facilidade para uma inteligência linguística. Característica que as crianças e as pessoas com transtorno do espectro autista têm também, às vezes. Nem sempre, porque nós não tem uma receita de bolo, cada um tem suas características. Sim, tanto que às vezes, por exemplo, eu tava falando que é importante da gente se dar conta que às vezes tem uma pessoa que não tem uma pronúncia tão perfeita, mas que é fluente. Porque eu sou um ótimo papagaio, por exemplo. Se tu mandar falar think, eu vou olhar e vou falar think. Se tu mandar falar girl, eu vou falar girl. Eu falo viento. Tipo assim, eu sou um papagaio, gente. Assim, se eu fosse realmente, eu seria aquele papagaio que andaria aqui, ó. Me papagaiando pra todo mundo. Bonitão. Acho que eu seria um papagaio meio pavão, porque eu sou meio exibida. Mas, pensando nisso, só que ao mesmo tempo, eu não falo bem inglês, eu não sou fluente em inglês, mas eu leio. Isso não é uma contradição, tipo, se tu for analisar, porque, tipo assim, eu, na real, me obriguei a ler por causa do mestrado, daí eu fui porque eu não gostava muito, porque meu ensino de inglês não foi muito legal, acho que eu fiquei meio traumatizada, só que ao mesmo tempo eu sei que eu sou um bom papagaio. Como que eu faço as duas coisas andarem juntas? Existe essa possibilidade? Tá, então, Beta, isso acontece até na aquisição da linguagem normal, tá? A criança, ela não fala o R ainda. Mas aí o pai vai lá e fala, ó, fala colorido. Daí a criança vai lá, colorido. Mas aí se ela tá falando, olha só, o arco-íris é colorido. Ela não vai falar, ela vai falar colorido ou cocorido. Ela vai fazer alguma troca, tá? Porque ela ainda não aprendeu direito. Isso é porque a gente tem o fonema, mas ele não está automatizado, tá? Então, quando a gente está no nosso discurso do dia a dia, é uma coisa. Agora, quando a gente tem um modelo e a gente consegue repetir, é outra. Então, a gente tem que fazer esse bombardeio auditivo para a gente ter uma discriminação auditiva melhor para conseguir automatizar esse fonema. Olha, Habilidades auditivas melhoram quando a gente consegue viver experiências acústicas. Então, é por isso que aquela questão da imersão, né? Ah, eu fui para a Espanha, eu voltei falando espanhol super bem. Sim, olha a exposição, olha a experiência acústica que tu teve. Tu não tinha ninguém falando português nunca, era só espanhol, espanhol, espanhol. Então é óbvio que a tua pronúncia melhorou e a tua fluência melhorou, porque tu foi exposta a isso. sim, sim, é verdade. Olha só, Bia, a tia Vera falou assim, ó, o fonoaudiólogo é muito importante para as crianças autistas. E se tratando das figuras de linguagem, como a ironia comentada por vocês, o fonoaudiólogo é uma das profissões mais importantes para ajudá-los. Acho que é, né? Ó, olha só, sobre a nasalização, como minimizar seus efeitos, Bi? Ok. Nasalização é algo que... Primeiro eu vou falar da tia Vera, tá? Ela falou que para o uso da ironia para as crianças com TEA, né, é muito bom com o audiólogo. Por quê? A linguagem ela se divide em 3 bolinhas, tá? Forma, uso e conteúdo. Tá. As crianças ou as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm um déficit no uso da linguagem, tá? Então elas têm a forma, elas têm o conteúdo, mas elas não conseguem usar direito. Eles têm um déficit. E isso da ironia entra no uso. A ironia é supralinguística. Eles não entendem, eles entendem o literal. Eles têm aquele conteúdo e aquele conteúdo é o que eles vão reproduzir. Não sei se deu para entender. Mas o uso é algo supralinguístico e eles têm dificuldade justamente por isso. Eles não entendem muito além do que realmente é. Entendi. Aqui, o Ávila disse que chegou atrasado para ver esses dois lindos. Oh, coisa linda da minha vida. O Ávila é um querido. É verdade. Agora a questão da nasalização tem que avaliar. Não consigo dar uma resposta assim, a nasalização, se tu fizer esse exercício vai melhorar. Não, existem questões do otorrinolaringologista que pode estar afetando, questões das adenoides, várias questões estruturais mesmo, que sem uma avaliação a gente não consegue responder.
Entendi. Aqui a Mari diz que a filha dela é autista e ela não entende ironias. Ela pode depois desenvolver, Bi, e começar a entender ironias ou não? Tipo assim, nunca vai ser naturalizado. Ok, ela pode chegar a entender, mas ela nunca vai, tipo, gostar. Tipo, não vai ser super fã de ironia. Ela vai conseguir identificar por causa do comportamento das pessoas, ela vai começar a observar mais e ela vai começar a entender. Isso também se ela tiver uma terapia fonoaudiológica ou psicológica, ou uma Uhum. equipe multidisciplinar atendendo ela. Daí isso consegue sim. Entendi. É, ela disse que, inclusive, ela no. Peraí. Usa na linguagem dela ironias, mas ela leva para o sentido literal. Ela fala viajar na batatinha. Mas quando eu pergunto o que é, ela diz que é viajar numa batata. É, eu acredito que pode ser, né? Mas. E daí, quando a gente. Eu acho que tem a questão do TEA, mas também tem o pessoal que tem dislexia, né? Por exemplo, que também tem dificuldade com a linguagem. Qual é o tratamento que a gente dá, por exemplo, em relação à dislexia? Um disléxico vai conseguir desenvolver uma segunda língua ou não? Porque quem tem TEA consegue, porque ela só não coloca no uso, mas ela, das 3 bolinhas, ela consegue botar 2, né? Usar 2, é isso, né? Uhum. Tá, daí Tá, das duas pode ser. bolinhas. E quem é disléxico? Tá. Quem é disléxico vai ter um problema no cérebro, né? No processamento da linguagem. Ele também vai conseguir, mas é aquilo da inteligência múltipla. Se tu der Uhum. um caderno de estudos, um livro para ele ler, poxa, ele tem dislexia. Vamos fazer uma coisa mais aqui, ó, na fala. Disléxico não tem problema de fala, ele vai conseguir, mas numa modalidade diferente, Uhum. Entendi. entendeu? Uhum. Acho que todo mundo, assim, que não tem nenhum retardo, não tem nenhum déficit cognitivo, consegue, assim, adquirir uma segunda língua, tá? Uhum. Depende também das patologias, das comorbidades, mas, assim, acho que nada impede a gente de espremer o máximo que a gente conseguir desse cérebro que a gente só usa tantos poucos por cento. Ô, Bi, teve também uma conversa que eu tive uma das lives com a Mamá e ela estava dizendo que, por exemplo, quando uma pessoa, nessa questão de desenvolver, né, o idioma, mesmo que seja tardiamente, desenvolver a linguagem tardiamente, tem estudos atualmente que as pessoas elas evitam, por exemplo, a ter Alzheimer. E tipo assim, em relação ao estímulo da linguagem, não existe idade para começar a estudar. Mas pensando, né, na tua profissão em tudo e tudo mais, uh, quais tu sabe? Eu sei que a gente nem tinha conversado sobre isso, mas consegue me listar os benefícios do cérebro ou da atividade cognitiva das pessoas quando elas estudam um segundo idioma? Quando elas estudam uma língua estrangeira? Ok. Ah, consigo, tá? Não só a língua estrangeira, tá, gente? Mas qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de estudo. Por exemplo, eu tinha um colega na faculdade de fonoaudiologia e ele tinha seus 50 anos por aí, tá? Ele tinha mais dificuldade que a gente. Mas olha só que rico, numa idade como 50 não, acho que 60. Numa idade como a dele, ele queria se formar fonoaudiólogo. Não lembro se ele tinha uma formação, mas ele queria isso. Ó, depois eu vou falar de afasia que ali perguntar. Mas ele conseguia isso. É um estímulo para o cérebro. A gente aprende a linguagem através de estímulos. Quanto mais estímulo a gente tiver, mais a gente vai conseguir exercitar esse cérebro. E isso do Alzheimer é a mesma coisa. Se tu estimula um cérebro com Alzheimer, e aí eu indico aquele filme Para Sempre Alice, ela era, Uhum. uh, ela era muito boa, assim, ela era muito inteligente, muito cabeça. Ela conseguiu atrasar o Alzheimer. Ela teve Alzheimer com. Ele Tipo, veio agressivo, mas ele veio muito depois do que ele viria se ela fosse um cérebro que não se exercitava, tá? Então a uhum. gente consegue retardar Alzheimer, mas não consegue cancelar ele estudando. Ah, entendi, entendi. Aqui tinham também perguntado, Bi, se tiver afasia, posso perder a língua adquirida? Ok. Existe a plasticidade que a gente já falou. Afasia acontece às vezes por causa de um AVC, tá? O que é Um afasia, AVC. Bi? Explica pra galera também. Ok. Me explica.
Eu vou falar assim, de processamento da linguagem, tá? Para conseguir explicar fazer, eu tenho que falar disso. Tá, Processamento da linguagem. A gente tem as áreas de Broca e Wernicke no nosso cérebro, que processam a linguagem. tá. Broca e Wernicke, já ouviu falar? Não? Tá Não, bom. Ok, mas eles geraram a afasia de Broca e a afasia de Wernicke por causa dessas regiões do cérebro que trabalham a linguagem. Um é a de expressão e a outra é a de expressão. Gente, me fugiu. Mas uma é a do recebimento, que a gente não vai conseguir receber direito essas informações, elas vão ficar embaralhadas. E a outra é de expressão. ah, Gente, cadê? estrutura profunda e estrutura de superfície, quando a gente fala de linguística. Tipo, quando eu escuto alguma coisa. Oi, Pati! Quando eu escuto alguma coisa. Tipo, eu adoro dar música em inglês. Eu escuto, eu fico, uhul! Tô escutando, mas eu não sei o que estão falando, tá, gente? A realidade é essa. Tu vai olhar pra minha cara e vai pensar assim, ela manja tudo. Não, não manja, ela canta tudo errado aí, inclusive, sou eu. Mas, se eu não atinjo o nível profundo, eu só tô no nível superficial, só tô no nível da fonética, não tô no nível da fonologia. Então, só tô no nível de expressão, não de conhecimento. É isso? Não sei, Beta. Acho que Não? não. Meu papo tá super Acho que não. linguístico agora, tá? Desculpa, continua então. Mas assim, ó, tu não vai, tu pode perder sim, porque a pessoa teve um AVC e Uhum. isso significa que uma parte do cérebro dela morreu, tá? Ah, Se ela entendi. teve alguma coisa. Porque o AVC, ou ele é hemorrágico, que uma vez se arrebentou e daí saiu um monte de sangue e toda essa parte do cérebro morreu, ou Uhum. ele é isquêmico, que significa que um coágulo tapou a veinha, então a parte do cérebro ficou sem sangue, essa parte morreu. Tá. Beleza? Tá aí? Uhum. Ok. Mas nós temos a plasticidade cerebral. Graças a Deus, temos a plasticidade cerebral. Tomei um tiro aqui e não morri. Ok? Também morreram células. Mas a gente pode readaptar, depois a gente faz um tratamento e aí a gente consegue recuperar essas perdas, tá? Uhum. Tive um AVC isquêmico e perdi parte da comunicação. Tá, mas se a gente trabalhar, a gente consegue. Às vezes a gente não vai conseguir a fala normal de novo, tá? Mas a gente consegue muita coisa se a gente fizer o tratamento. E assim, ó, aconteceu, faz o tratamento hoje, não deixa para amanhã. Porque quanto mais a gente vai deixando, mais o cérebro vai desaprendendo as coisas que ele sabia, ok? Ah, então ele pode desaprender, tipo, como se fosse esquecido, fosse colocado. Entendi, eu não sabia disso. Mas assim, e agora eu pensando, tipo, Bi, agora é perguntas que sempre aparecem, tá? A questão da língua presa, tá? A pessoa Ok. não consegue falar o R. Tipo assim, e eu fui super sincera. Tipo, a pessoa pode ter gente com língua presa no mundo todo, gente. Inclusive em países que falam espanhol. Se a pessoa tem língua presa num país que fala espanhol, talvez ela não consiga falar também o R. Então, primeiro eu quero saber isso. Língua presa, beta. Não. Ah, dá pra ver? Ah, eu tenho. Olha a minha. Tá Ah, vendo que ela é em formato de coração? que linda tua língua! Sim, aham. Obrigado. Esse formato de coração é porque o meio dela foi repuxado para baixo, tá? Então, Aham. só que ela não é muito presa, então eu consigo falar o R, tá? Fala. Deixa eu ver. Perro. Perro, Fala mesmo, é verdade. perro, Perro. tá? Mas eu tenho uma adaptação, porque a minha língua, se ela fosse solta, eu falaria mais de boas, tá? Mas existem pessoas que têm a língua muito presa. Então, ao invés de falar arara, fala ayara, né? Porque não consegue tirar, é muito preso. Uhum. E aí, o que que a gente faz com algo que está preso ali, um nervo? A gente precisa de uma cirurgia de frenectomia, tá? Uma cirurgia de frenectomia pode melhorar isso ou pode piorar. Existem casos em que tu corta o nervinho e ao invés de soltar, ele vai prender mais ainda. Então aí eu deixo para os otorrinos ou Uhum. para quem faz parte da cirurgia avaliarem se pode ou não, se deve ou não, se faz Uhum. num bebê, se faz num adulto. Isso foge um pouco da minha alçada.
Mas aí Uhum. depois que faz a frenectomia, aí vem pra terapia com fonoaudiólogo. Daí tu vai conseguir fazer o perro. Tipo uma fisioterapia de língua, Uhum. né? Exato, porque agora tu tem uma nova língua e tu vai poder falar coisas que tu não conseguia antes. E assim, Bi, digamos, esse think, ou tipo assim, a pessoa, às vezes vem muita gente falar comigo que, tipo, frustradas, que queriam falar como um nativo, ou queriam falar como tal pessoa. E só que daí eu não sei se é porque eu só fiz letras e eu não sou tão, tipo, uma fonoaudióloga e tal. Mas eu acho que as pessoas às vezes acreditam e às vezes ficam meio assim, será que ela não tá falando isso só pra eu, sei lá, me sentir melhor? E na verdade eu quero saber realmente na verdade, a tua opinião em relação à aquisição da linguagem, porque eu sempre digo, gente, ninguém vai falar perfeitamente. Teve um que falou, mal falo português. Claro que tu fala português, amor. O que tu fala então? Tu fala húngaro, né? A gente fala a nossa língua materna. Mas, quanto mais tarde a gente começa a estudar, a gente também não consegue adquirir determinados fonemas, certo? Então, isso não vai fazer com que tu Não é não que a gente não atinja consegue, é mais difícil. isso. Exatamente, é mais difícil. Mas isso, só por não atingir determinados fonemas, ou não conseguir falar o think, eu, por um acaso, deixo de ser fluente por isso? Não. Tu vai soar um pouco estranho, né? Aliás, tu vai soar um pouco estranho. Tu não é Sempre. nativo. Tu vai na Espanha, se tu falar. Bom, eu não sei falar quase nada de espanhol. O meu conhecimento de espanhol se resume a três coisas: Elite, La Casa de Papel e RBD. Ai, Tá? que São vergonha! Eu minhas tenho que resolver referências. essa vida. Tá, continua. Mas assim, se tu chega nos Estados Unidos e tu fala Hi, how are you? My name is Fabian, I am from Brazil, nananana, e começar a falar, eles vão ficar diferente, estranho, né? Uhum. Por quê? Porque a gente não é nativo. Eles falam Hi, my name is nananana, muito mais rápido, é fluente, eles têm aqui, ó. E é aquilo que eu volto a dizer, quanto mais tu tá exposto, mais fácil vai ser para ti. Se tu Uhum. mora no Brasil, desculpa, meu amor, mas se tu não tá num grupo de estudos de espanhol, que tu fala toda semana espanhol, é muito difícil tu ser fluente assim. Gente, eu não tô dando aula de inglês esse ano, meu inglês tá muito travado. Uhum. E ano passado que eu tava dando aula, tava muito aqui, ó. Blá 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 blá. Blá. Agora não tanto. Por quê? Porque eu fiquei quase um ano sem treinar. É, Eu e não tam... consigo nem cantar no carro por causa do corona. Então é isso. Mas é que quando a gente. É complicado, né, gente? Mas é que quando a gente pensa nisso, é que existe também uma síndrome de vira-lata que brasileiro tem. Brasileiro acha que não sabe falar português, brasileiro acha que não sabe nada, né? Gente, isso, na verdade, é literalmente uma síndrome de vira-lata. Porque quando vem, por exemplo, um norte-americano pra cá e ele vai falar daquele jeito, todo mundo fica, ai, que amor, ele tá tentando falar português, até que ele fala bem. Só que, gente, daí se tu vai lá, tu não quer falar, não quer que descubram que tu é brasileiro. Tipo assim, qual é o problema? A questão é que, tipo, tem linguistas que colocam linguagem e comunicação no mesmo patamar, tá? Tipo, Uhum. porque a comunicação é o uso da linguagem, a linguagem é a língua em uso. Olha só, uau! E se eu digo que elas estão, digamos, no mesmo patamar, e eu estou usando a língua, eu preciso primeiro me desprender de determinados mitos e querer entender que se eu quiser falar De realmente. expectativas, te desprende de expectativas, faz o teu, né, meu amor? Tu não vai conseguir fazer o que o cara que nasceu nos Estados Unidos. Mas em contrapartida, também existe a parte escrita. Eu estava em um grupo de um jogo e aí a gente tinha tipo um WhatsApp do grupo do jogo, tá? E aí Uhum, eu falava inglês. E eu tinha uma insegurança, porque eu era o único brasileiro. E aí eles falaram, aí eu perguntei, ai gente, desculpa caso eu fique errando o tempo todo. E eles, não, não, tu fala melhor do que muito estadunidense, tu escreve melhor que muito estadunidense. Tipo, uhum, porque eles são tão blá 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 com a linguagem, eu estudei a língua, né? Então a escrita claro. eu consegui fazer até melhor que eles, que eram informais, comiam letras e tal. Então a gente não tem que. Isso daí, Beta, é o eurocentrismo, é os Estados Unidos, entendeu? A gente se sente inferior. A gente é americano também, né? Não tem que É. ficar se sentindo inferior. Bi, e no início, quando tu estava tentando entrar,
teve uma pessoa que perguntou aqui, eu não me lembro, tá? Mas perguntaram o que que eu dava de dicas para a pessoa começar a estudar e desenvolver a linguagem. Agora, e daí eu sempre digo a mesma coisa, na verdade. Eu não só... Acho que tem que praticar o tempo todo, porque não necessariamente estudar tem que ser chato, né? A gente, nesse Uhum. momento, está estudando, gente. Vocês nem estão se dando conta. Agora a gente está olhando uma live. Tu tá aí, Bi? Não cai. Eu tô tentando ajustar aqui, porque esse telefone ele não estava pronto para receber essa live, então ele tá com pouca bateria. Ai, meu Deus do céu, não cai. Mas, então, Tá quando a me pessoa... vendo? Tô te vendo. Tá. Quando a pessoa começa a aprender uma segunda língua, eu sempre dou as mesmas dicas, que tem que manter contato. Eu gosto muito de ver série em espanhol com a legenda em espanhol. O Jorge sugeriu que, por exemplo, para quem está aprendendo a falar, né? Que as pessoas olhem a série em português com a legenda em inglês. Para quem está começando a estudar. Por exemplo, para quem quer botar em prática. Tem alguma Uhum. dica que tu tenha para dar para as pessoas começarem a estudar um novo idioma? Não necessariamente espanhol, inglês, pode ser francês, pode ser qualquer... Tipo assim, uma dica aquela que só um fono pode te dar. E que eu vou roubar e vou dizer depois para todo mundo. Vou dizer assim, gente, eu vou te dar uma dica só para que tu saiba. Né? Mas o que tu diria para as pessoas hoje que estão aprendendo, tipo assim, um novo idioma? Aquela coisa assim que a pessoa vai sair da live e vai ter certeza de que valeu a pena. Não, já valeu Ok. a pena por tudo, né? Mas, assim, aquela dica de ouro. Eu preciso dizer para vocês, bombardeio auditivo, tá? Bombardeio auditivo, quanto mais tu tiver contato, e aí essa dica das séries entra, daí a dica das músicas entra. Quanto mais tu tiver contato com esse idioma, mais... Putz. Oi? Bi? Gente, cadê o Bi? Que triste. Vamos ver aqui. Acho. Hello. Oi, gente. Ai, acho que o Bi caiu. Lembra que deu problema com ele antes? Que ele não tinha. Vamos ver se ele consegue entrar ainda. Acho que acabou a bateria. Bom, mas de qualquer forma, vou seguir a dica dele aqui com vocês. Eu também acho, sim, Caleb, acho que o celular dele acabou a bateria. Aqui, ele voltou de algum jeito. Uhul! Vamos ver se dá. Se ele voltou, vamos ver. Acho que agora vai dar. Aê! Vamos ver. Aqui a última. Eu nunca sei qual que eu boto. Bom, acho que agora ele volta. Se ele não voltar, gente, fiquem aí que eu quero... Voltou! Tá conectando. Ha! Mas aqui é muita energia positiva que tá vindo pro Bi voltar para conversar conosco. Vamos ver. Roberta. Voltou! Oi, Bi. Voltou. Mas é o meu celular que não tava rolando, lembra? É, Eu vou entrar por outro, porque ele olha vai. só. A gente tem 7 minutos. Será que tu consegue? Que senão o Insta nos Ah, tira. vou Tu... tentando. Tá, tenta Vou aí. tentar com todas as forças possíveis. Tá. Peraí. Então, o Bi tava falando, gente, para que vocês, quando vocês estão estudando um novo idioma, para que vocês tenham um bombardeio auditivo. Então, assim, como assim bombardeio auditivo? Eu perguntei para ele, vocês lembram? Antes de acabar a bateria, pior foi Paty, acabou a bateria dele. Então, escutar o tempo todo. Desenvolver a linguagem, tipo assim, ó, eu acredito que ele iria, né? Acredito que a opinião dele, enfim, é em função de que tu vai te familiarizando com os fonemas. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consegui adicionar. Aqui foi. Aqui.
Que daí assim, vamos ver. Talvez dê, gente, talvez dê. Sabe o que eu tava pensando esses dias? Juro pra vocês. Que como... Vocês estão me escutando bem ainda? Tá todo mundo me escutando? Acho que sim, né? Bom. Que como às vezes dá problema no Insta, eu sei, gente, que... Então, eu acho que a gente vai fazer a próxima live, não do Café com Beta, aquela especial que eu prometi pra vocês, dos 20 mil seguidores no YouTube. Então, se preparem que logo, logo eu vou vir. Bateu 20 mil seguidores, vai ter uma live especial, a gente vai se encontrar e eu tenho uma baita surpresa pra vocês, como eu tava dizendo antes, do Bi cair. Não, antes do Bi voltar. Antes do Bi voltar. E agora eu acho que o Bi deve estar tentando voltar ainda, porque o problema foi o celular dele, né? Que não tava entrando aqui. Deixa eu ver se agora vai. Solicitei, ele não tá conseguindo participar. Ai, gente, que triste. Acontece, né? Fiquei bem chateada, na verdade. Aqui, apareceu de novo. Visualizar. Opa. Aqui. Se foi o Bi. É verdade, se foi o Bi. Bom, então, queridos. Ai, não deu. Eu tô tentando aqui e não tá dando pra entrar. Deixa eu ver, última vez que eu vou tentar aqui. E daí qualquer coisa. Conectando. Ah, tô aqui! Ah, voltou! Quanto tempo, Beca? Quanto Temos tempo? menos de 4 minutos. Dá tua dica que eu quero te Ok, dar tchau. Volta, Bi, tá. voltou! Mas peraí. Eu só quero terminar falando, antes da gente dar os tchauz e tal, eu preciso falar da escola de animais, tá? É algo que eu gosto muito de trazer porque cabe muito com o assunto que a gente tem, tá? O peixe, ele era muito bom em nadar, mas em subir árvores, ele era uma porcaria. O macaco, ele era ótimo em subir árvores, mas ele não era bom em nadar. E o coelho era muito bom em corridas, mas ele também não conseguia nadar. Então, assim, ó, gente, cada um tem as suas qualificações, os seus defeitos, cada um tem as suas coisas. Busquem as suas forças para vocês aprenderem outra língua. Algo muito lindo. Eu amo. Eu não vivo sem inglês e sem o espanhol. Ontem mesmo eu estava estudando para fazer a live e tal, e estava dele tocar RBD, que eu amo. E tudo que eu aprendi de espanhol veio da RBD. E eu sei até hoje por causa da RBD. E isso, ó, eu tinha 7, 8 anos de idade. Uhum. Beleza? Então tá, Muito vai lá, Bia. massa, muito massa. Bom, então assim, bombardeio auditivo, como o Di falou, ou o Bi falou, né, Bi? Muito bombardeio Uhum. auditivo. Não desistam, persistência. E, infelizmente, lágrimas. Agora o Insta tá me avisando 1 minuto e 56 segundos. Bi, eu quero te agradecer, né? Foi meio tenso, mas no Foi. final das contas, acho que o pessoal gostou. Gostaram, né, gente? Acho que o pessoal gostou bastante. Então, quero te agradecer Eu amei, novamente. eu queria ter mais tempo, eu amo falar sobre isso, eu amo a linguagem, eu amo novas línguas, é tudo muito incrível. Peço desculpas pelas vezes que eu caí, não foi minha culpa, a tecnologia não estava do nosso lado hoje. Ah, acontece, acontece. Acontece as melhores famílias. Ó, o pessoal amou, todo A mundo super Mariana é a amou. mamã? Não, a A Mariana Mariana é a essa mamã? é outra. A Mamá antes apareceu também. Essa outra Mariana é outra minha amiga também, né? Que o pessoal tá dizendo que amou, muito Ok, legal. Amei, amei, amei. Tava a Mara. queridos. Então, obrigada por ter aceitado. A gente se vê. Vamos marcar uma outra live daqui a pouco. Porque eu acho que Claro, assim, ó, eu acho que falar sobre linguagem, falar sobre aquisição nunca é demais. Então, e o que a gente faz aqui é trazer conhecimento e não simplesmente ficar trazendo mitos e frustrações para as pessoas, porque, né, eu acho que é nosso papel como pessoas que estudam a linguagem. Certo, meu amor? Então, um certo. beijo, Bi. E Obrigadão é por hoje, isso. Beta.
Um beijão e até mais, até a próxima. Galera, me sigam, vamos lá, vamos se ajudar. Qualquer dúvida que ficou pendente, me procurem no meu Instagram, tanto profissional quanto pessoal, eu respondo, tá? Fechado, então. Beijo, amores. Até semana que vem. Obrigada, Bi. Beijo. Tchau, gente. Tchau.